I bow my knee before your throne. Se alguém quer, o grego é muito enfático, significando não somente a anuência da vontade, mas também o propósito completo do coração, uma resolução determinada. Vir após mim, como um servo sujeito ao seu senhor, um aluno ao seu mestre, um soldado ao seu capitão. Negue. O vocábulo grego significa negue-se completamente. Negue-se a si mesmo, a sua natureza pecaminosa e corrupta, e tome. Não quer dizer que leve ou suporte passivamente, e sim assuma voluntariamente, adote ativamente a sua cruz, que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas apesar disso é a marca distintiva de um verdadeiro crente. E siga-me. Viva como Cristo viveu, para a glória de Deus. O contexto imediato é ainda mais solene e impressionante. O Senhor Jesus acabara de anunciar aos seus apóstolos pela primeira vez a aproximação da sua morte e humilhação. Pedro, admirado, disse-lhe: tem compaixão de ti, Senhor. Estas palavras expressam a política da mentalidade carnal. O caminho do mundo é a satisfação e a preservação do eu. Poupa-te a ti mesmo. É a síntese da filosofia do mundo. Mas a doutrina de Cristo não é salva-te a ti mesmo, e sim sacrifica-te a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação da parte de Satanás e imediatamente o repeliu. Jesus disse a Pedro não somente que ele tinha de ir a Jerusalém e morrer ali, mas também que todos os que desejassem tornar-se seguidores dele tinham de tomar a sua cruz. Existiu um imperativo tanto em um caso como no outro. Como instrumento da mediação, a cruz de Cristo permanece única. Todavia, como um elemento de experiência, ela tem de ser compartilhada por todos os que entram na vida. O que é um cristão? Alguém que possui membresia em uma igreja na terra? Não. Alguém que afirma um credo ortodoxo? Não. Alguém que adota certo modo de conduta? Não. Então, o que é um cristão? É alguém que renunciou o eu e recebeu a Cristo Jesus como Senhor. O verdadeiro cristão é alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo e aprende dele, que é manso e humilde de coração. O verdadeiro cristão é alguém que foi chamado à comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora, em sua recompensa e glória no futuro eterno. Não existe tal coisa como pertencer a Cristo e viver para satisfazer o eu. Não se engane nesse ponto. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, disse o Senhor Jesus. E declarou novamente: aquele que, em vez de negar a si mesmo, me negar diante dos homens e não para os homens, é a conduta, o andar que está em foco nessas palavras. Também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A vida cristã tem início com um ato de autorrenúncia, sendo continuada por automortificação. A primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando Cristo o deteve, foi esta: que farei, Senhor? A vida cristã é comparada a uma corrida, e o atleta é chamado a desembaraçar-se de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente assedia. Ou seja, o pecado que está no amor ao eu, o desejo e a resolução de seguir nosso próprio caminho. O grande e único alvo, objetivo e tarefa colocados diante do cristão é seguir a Cristo, seguir o exemplo que ele nos deixou. E ele não agradou a si mesmo. Existem dificuldades no caminho, obstáculos na jornada, dos quais o principal é o eu. Portanto, ele tem de ser negado. Este é o primeiro passo em direção a seguir a Cristo. O que significa negar completamente a si mesmo? Primeiramente, significa um completo repúdio da sua própria bondade, cessar de confiar em qualquer de nossas obras para recomendar-nos a Deus. Significa uma aceitação irrestrita do veredicto divino de que todos os nossos melhores feitos são como trapo de imundícia. Foi neste ponto que Israel falhou, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esta afirmativa deve ser contrastada com a declaração de Paulo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Negar completamente a si mesmo significa renunciar de todo a sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não se tornar como uma criança. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho com poder em uma alma,
Ele o faz para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Um lema sábio que todo cristão deve adotar é: não te estribes no teu próprio entendimento. Negar completamente a si mesmo significa renunciar nossas próprias forças. Não ter qualquer confiança na carne significa prostrar o coração à afirmativa de Cristo: sem mim nada podeis fazer. Foi neste ponto que Pedro falhou. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quão necessário é que estejamos sempre atentos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O segredo do vigor espiritual se encontra em reconhecermos nossa fraqueza pessoal. Sejamos, pois, fortes na graça que está em Cristo Jesus. Negar completamente a si mesmo significa renunciar de todo à sua própria vontade. A linguagem de uma pessoa não salva é: não queremos que este reine sobre nós. A atitude de um verdadeiro cristão é: para mim, o viver é Cristo. Honrar, agradar e servir a Ele. Renunciar à nossa própria vontade significa dar atenção à exortação de Filipenses 2,5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E isto é definido nos versículos seguintes como autorrenúncia. Renunciar à nossa própria vontade é o reconhecimento prático de que não somos de nós mesmos e de que fomos comprados por um preço. É dizermos juntamente com Cristo: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Negar completamente a si mesmo significa renunciar às suas próprias concupiscências ou desejos carnais. O ego de um homem é um pacote de ídolos, e esses ídolos têm de ser repudiados. Os não crentes amam a si mesmos. Todavia, alguém que foi regenerado pelo Espírito diz, assim como Jó: sou indigno, por isso me abomino. A respeito dos não crentes, a Bíblia afirma: todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Mas, a respeito dos santos de Deus está escrito: eles, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A graça de Deus está nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Este negar a si mesmo que Cristo exige dos seus seguidores é total. Não há qualquer restrição, quaisquer exceções. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este negar a si mesmo tem de ser contínuo e não ocasional. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Yes, Lord, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire